Um dos livros queridinhos no TikTok e do Bookverso geral é O Sete Maridos de Evelyn Hugo, escrito pela Taylor Jenkins Reid, que é uma autora que tá, assim, no seu auge agora, principalmente porque um dos primeiros livros dela foi adaptado, que é Daisy Jones e The Six. Teve uma adaptação do Prime Video e que tá maravilhosa, vai lá assistir. Sete Maridos de Evelyn Hugo é um livro queridíssimo por todo mundo, vai falar sobre uma atriz aposentada, tá ali com 79 anos, e ela resolve fazer uma biografia de toda a sua vida, contar dos 7 maridos que ela casou e como foi a era de glamour, a era de ouro de Hollywood. Ela ganhou o Oscar, ela é toda famosa. É uma história diferente, que você não encontra muito por aí esse tipo de plot, só que recentemente eu encontrei este livro aqui da Nora Roberts, e, gente, eu fiquei de cara, que é exatamente a mesma coisa. Eu li esse livro, ele é gigante, tem mais de 600 páginas, e eu vou contar pra vocês tudinho, todas as semelhanças entre eles, e vocês vão ter que comentar aí o que vocês acham sobre as semelhanças, se você tem vontade de ler esse aqui ou não. Eu vou falar primeiro sobre as coisas mais superficiais, e depois eu vou fazer um comparativo bem real. Então vai ter spoiler, mas assim, não tem como comparar sem falar spoiler. Mas vai estar ali na minutagem quando eu começar a falar spoiler. E apesar dos spoilers, eu não vou contar a história inteira desse daqui. Então, mesmo se você for pegar pra ler depois de assistir esse vídeo, você vai se surpreender com muitas coisas, porque tem mais coisas na história, obviamente, porque é grande. Mas Evelyn Hugo eu vou contar a história inteira, porque não tem como, né? Então vamos lá. Mentiras Genuínas, escrito pela Nora Roberts, foi publicado em 1991. A Nora Roberts é uma escritora, assim, que ela já publicou mais de 225 livros. Então, assim, é uma escritora muito renomada. Ela tem um repertório gigantesco. Não sei quem escreveu tanto assim quanto ela. E esse livro aqui é um livro que vai contar sobre a Eve Benedict. Ela é uma atriz de 67 anos. Ela é uma atriz, assim, tão famosa quanto Audrey Hepburn e Marilyn Monroe. Ela é, tipo assim, a estrela de geral, assim. E acontece que ela tá com 67 anos e ela resolve fazer uma biografia de toda a sua vida, expor todas as mentiras e todas as fofocas e todas as coisas, colocar realmente as cartas na mesa. E ela convida uma escritora que já trabalhou em biografias para a casa dela, para ficar ali na casa de visitas dela, enquanto escreve essa história, escreve esse livro. E assim, gente, já sentiram a semelhança? Até o nome de Evelyn pra Eve, eu fiquei assim, em choque. Esse livro aqui, ele não vai focar só na vida de Evelyn, vai falar principalmente sobre a Julia, que é a biógrafa que vai trabalhar ali nesse livro. Então ela tem um filhinho de 10 anos, o Brandon, e eles vão se mudar ali pra essa casa. Se mudar não, vão ficar um tempo ali nessa casa de hóspedes ali, dessa mansão gigantesca da Eve, trabalhar sobre esse livro e tal. E então vai também ter coisas que ela vai se relacionar, vai focar muito, principalmente na Julia do que na Eve. Então vai falar sobre essa menina indo lá entrevistar e tal. E ela é uma mãe solo, então ela teve o filho dela sozinha e tal. Ela é órfã, os pais dela morreram e tal. A narrativa dele, o jeito que ele é escrito é muito antigo, sabe? Então assim, aqui a gente tem, a Julia vai ter um romance com um cara lá, e o romance é meio esquisito, não me peguei nenhum dos dois, achei assim, sabe, meu Deus do céu. Então assim, ele tem uma escrita mesmo que o público-alvo desse livro aqui é geralmente mulheres casadas, mais velhas, e então, até que a Julia tem um filho, vai ter essa questão bem maternidade, o feminino e o masculino, o cara tentando proteger e a mulher ali. Assim, tem essa parada de que a Julia é uma mãe solo, então ela tenta trabalhar pra ter o sustento pro seu filho e tal. Ela é uma mulher independente, só que ainda tem aquelas questões que a gente, assim como se fosse assistir um filme dos anos 90, sabe? Então vai ter muita gordofobia, vai ter, tipo assim, questões assim que naquela época era muito mais comum, muito mais social. Então a gente vai ter aqui, tanto que eu acho que a maior parte do público de Evelyn Hugo não gostaria desse livro aqui, principalmente pelo jeito que ele é escrito. Então, assim, tem as cenas lá que a Julia tá transando com o cara que ela gosta. É muito chato, sabe? O jeito de escrita mesmo. Tipo assim, ela o fazia se sentir como um adolescente inexperiente, um garanhão desesperado para cruzar, e como um homem que deixa de lado o bom senso e mergulha de cabeça rumo ao desconhecido. E daí, tipo assim, lá na hora do ato vai estar, tipo assim, o concreto encontrou o veludo. Umas paradas assim, sabe? Então, assim, é um livro antigo, mas eu achei que se tirasse toda essa questão meio que da época que o livro foi escrito, tem muito mais consistência, tipo, de construção de universo, construção, assim, de narrativa de Hollywood mesmo. A gente tem a Julia entrevistando várias pessoas ao redor da Eve pra construir essa narrativa. Então não é só a Eve contando a perspectiva dela, a gente tem várias pessoas que trabalhavam pra Eve, ou trabalham ainda, sendo entrevistadas. Então, assim, a Evelyn, ela tem uma casa gigantesca, uma mansão enorme, vários imóveis, um avião, 7 funcionários na casa. Tipo assim, dá pra você ver que tem mais essa
consistência, assim, na estrutura de mundo, sabe? Então, ela ainda não se aposentou mesmo com 67 anos. Então, ela tá nativa, ela tá ali decorando os textos, ela tá no camarim. Então, aqui pareceu muito mais tridimensional esse universo. Principalmente pelas entrevistas e tal, várias outras pessoas. Você se sente meio naquele meio mais antigo e tal. E assim, a leitura desse livro aqui, ele não foi tão prazerosa assim. Eu meio que me forcei a terminar pra fazer esse vídeo pra vocês, pra realmente ver até que ponto as duas eram tão iguais assim. E a narrativa é interessante porque é um livro escrito, né, dos anos 90, então ele tem uma narrativa que é diferente da narrativa de livros, principalmente livros publicados recentemente, porque dá pra você ver o tom do livro, o tom do que o autor tá narrando, o que ele acha mais importante de colocar como característica de personagem, não como ele vai escrever essa história. Então aqui é realmente mergulho nos anos 90 ali, preconceitos dos anos 90, estigmas e tal. E aí no final esse aqui também tem uma investigação, porque no começo a gente fica sabendo que a Eve morreu e aparentemente foi um assassinato. E quem tá sendo acusado de assassinar a Eve é a Julia, e aí depois começa a história. Então você sabe que a Eve morreu, que a Julia tá em julgamento por assassinato, então você sabe que isso aconteceu, você acha que você sabe que aconteceu coisas assim bizarras. Esse livro que a Eve e a Julia estão criando é um livro muito perigoso, porque vai falar sobre o segredo de um monte de gente ali. Galera de Hollywood, assim, vai falar sobre mafioso, vai falar sobre celebridades que tiveram romances, assim, sórdidos, que nunca foi a público, que resultou em gravidez, que foi abortada. Então, assim, tem várias questões aqui que vai tratar. Então, é um livro perigoso pra muita gente ali. São gente de poder. Então, esse livro vai ter muito essas mulheres sendo ameaçadas, né? Porque, realmente, o livro é bem perigoso. Aqui a gente tem a Monique, que é uma jornalista. Ela recebe uma proposta de realmente fazer uma biografia da Evelyn Hugo, que é uma atriz, assim, super famosa. Nesse universo aqui, a gente não tem Marilyn Monroe ou Audrey Hepburn, a gente tem, tipo, como se fosse uma realidade paralela. Então, alguns personagens da Taylor Jackson Reid, eles vão se misturar, que a gente tem o Mickey Riva, que ele vai aparecer em outras histórias também. Então, a gente tem um universo meio que paralelo criado pela Taylor Jackson Reid. Então, aqui vai contar a história da Evelyn Hugo, que ela é semelhante a Marilyn Monroe. Então, assim, uma atriz, assim, super linda, super maravilhosa e tal. Ela já é uma atriz aposentada, então ela vai contar a sua história para a Monique. Ela escolheu especificadamente a Monique. Então, assim, gente, vocês estão vendo que tem muita semelhança entre os dois. E agora, não tem como, eu vou ter que falar spoiler. A Evelyn Hugo tem um Oscar, a Eve Bennett tem 2 Oscars e um Tony. A Evelyn Hugo casou 7 vezes, mas a gente não sabe muito bem sobre os outros amantes dela. Ela casou 7 vezes, teve ali uns outros rolos, mas o foco mesmo é os 7 casamentos dela. A Eve é diferente, ela casou 4 vezes, ela vai falar que... E ela teve, assim, mais de 7 amantes e tal. A diferença principal que eu senti, além desse livro se passar meio que no nosso universo, é que é muito mais expandido. Evelyn Hugo é muito mais enxuto, é muito mais superficial na questão de todos os problemas de Hollywood. Assim, as duas... Elas são meninas pobres, que elas largaram tudo e foram pra Los Angeles pra tentar uma carreira de estrelato. Então, assim, aí elas tiveram que mudar o próprio nome. A Evelyn chamava Evelyn Helena Herrera e a Eve Bennett chamava Betty Babinski. As duas mudaram o nome, tinha essa coisa de ter um nome artístico. Então, elas foram ali pra Los Angeles pra tentar o estrelato. Então, elas sempre foram mulheres, assim, que... pararam o trânsito, sabe? Sempre foram mulheres, assim, aquele tipo super sensual e etc. Aconteceu que a Eve Bennett, ela encontrou um ator ali, meio que era meio coadjuvante, mas ele era famoso. Então, assim, ela meio que tentou por mais uns 10 meses, assim, ali meio que se infiltrar ali na galera pra tentar seu primeiro papel. E foi basicamente quase a mesma coisa que aconteceu com a Evelyn Hugo. E aí elas começaram dessa forma, com papéis, assim, mais secundários, só que elas eram a estrela, né? Elas se destacavam muito. Também teve a questão de que as duas são figuras, assim, principalmente em Hollywood, figuras mais sensuais, mulheres mais melindrosas, sabe? Não são mulheres mais certinhas, elas são conhecidas pelas suas curvas e pelas suas roupas. A Evelyn Hugo, ela tem um cabelo platinado, bem semelhante a Marilyn Monroe. A Eve Bennett tem um cabelo preto e tal. E as duas gostam de usar verde. Gente do céu. A Evelyn Hugo é uma mulher latina, tem descendências latinas, enquanto a Eve Bennett é uma mulher americana normal. A diferença que eu vi é que a Evelyn Hugo, ele trata principalmente sobre questões que a gente tá falando mais atualmente. Então, a Evelyn Hugo é uma mulher bissexual, vai falar sobre racismo, vai falar sobre homofobia, vai falar sobre essas questões que estão mais em pautas hoje em dia. Aqui não, aqui é todo mundo branco, aqui não existe nenhum personagem LGBTQIA+, então assim, mas aqui vai tratar sobre assuntos assim, do tipo, tem pedofilia, tem sadomasoquismos, além de relacionamento abusivo que trata também aqui, tem estupro, aborto,
assassinato, drogas, apostas, um monte de coisa assim. Então aqui eu acho que ele tem uma abrangência maior, uma veracidade maior sobre a questão do meio de Hollywood, mesmo não falando sobre questões importantes como racismo, homofobia, etc. Ambas têm um grande amor da vida, apesar de ter vários casamentos e vários amantes públicos. Ambas têm um grande amor da vida, que é um relacionamento que elas escondem, que elas não contam pra ninguém, que vai ser bombástico quando for publicado. Então, aqui a gente tem a questão da Evelyn ser uma mulher bissexual, então a paixão da vida dela é a Célia, uma outra atriz também muito popular. Aqui, a paixão da Eve é um ator que ela contracenou ali um tempo, e que ele é casado, que eles têm esse romance por muito tempo, e eles escondem muito bem, eles são muito apaixonados. Então a gente tem aqui dois casais super apaixonados, só que não podem vir a público, cada um, né, com a sua questão. Obviamente que a questão da homofobia de Evelyn Hugo é muito mais séria e tal, mas também tem esse porém, sabe? Por exemplo, a questão aqui da Eve, que pra mim é mais, assim, mais cru, assim, um mafioso vai se apaixonar por ela. Então tem esse cara que ele tem um negócio enorme de apostas e de prostituição, não sei o que, ele vai se apaixonar por ela. E tem essa questão mais sobre esse perigo. Então, tipo, ela casou com um cara que era sadomasoquista e que, assim, foi muito abusivo, ele fazia coisas bizarras com ela. Então é daí que entra a questão também da pedofilia. É meio que bem brutal umas partes aqui. E aí ela vai contar segredos de várias pessoas também que estão em volta dela. Então a gente vai ver esse meio de Hollywood aí, né, a parte mais feia, que eu senti falta aqui. Poxa, não tem um mafioso aqui, gente. E aí a gente chega no spoiler máximo. As duas são atrizes que têm um câncer. Então as duas vão morrer, elas já estão com o reloginho ali batendo. Então a gente já sabe, assim, tanto que aqui nesse livro é muito fácil você adivinhar as coisas que vão acontecer. Porque, né, mas ainda esse aqui tem a questão de um assassinato que acontece no final. Então, mesmo de tudo isso que eu vou contar pra vocês, ainda tem a questão do assassinato que eu não vou contar. Então, se você quiser saber, você vai ter que ler o livro. Elas têm um diagnóstico de uma doença não tratável e elas querem morrer com dignidade porque elas foram estrelas a vida inteira delas. Então, elas tiveram o controle da imagem delas e elas querem ter esse controle até o final e deixar o seu legado. Então, a partir dessa notícia que elas ficam sabendo, que o tempo dela tá curto, então elas resolvem fazer alguma coisa. A Evelyn Hugo teve uma filha de um dos casamentos dela. A filha dela veio morrer, tanto que a Evelyn Hugo, ela fala que ela começa a falar essa biografia porque todo mundo que ela conhece morreu, todo mundo da história já tá morto, e ela é a última ali. Ao contrário da Eve, quando ela tá contando a história, quase todo mundo tá vivo. Então tem muita essa questão de tem gente que não quer que ela escreva esse livro porque vai contar segredo geral ali. Então tem muita gente que fica ameaçando, então esse livro é muito perigoso porque até a Júlia, que tá escrevendo esse livro, é ameaçada. Então tá todo mundo ali tentando barrar esse livro e essas duas ali tentando fazer o livro ir pra frente. E aí as pessoas ali estão vivas ainda. Então tem essa parada aí mais de que é mais perigoso. Daí pensa, pô, a boca no trambolho vai contar a vida de segredo de todo mundo, principalmente de Hollywood, atores super famosos. É meio curioso, né, o negócio. Então a gente tem essa questão. E aqui, outro spoiler, a Júlia, que é a menina que tá fazendo biografia, é a filha perdida da Eve. A Eve teve engravidou, né, quando um tempo aí, e aí ela não dava pra ficar com a criança, e ela pôs a criança pra adoção. E aí, no caso, a criança cresceu e é a Júlia e tal. Então, assim, tem toda essa questão de ciclos que se fecham aqui. Então, ela vai contar a história pra filha dela e delas tem uma relação ali e tal. Então, é bem interessante, mas eu senti muita semelhança. Gente, a Eve, ela é enterrada com um vestido verde, sabe? Assim, eu fico, gente, é muito semelhante. Daí você fala, será que foi cópia? Será que... Não sei, não quero que vir aqui acusar a Taylor Jenkins Reid de plágio nem nada. Mas é muito interessante ter dois livros, assim, muito parecidos. Mas esse aqui é só... Eu acho que ele tem bem menos coisa, obviamente, né? A diferença dos livros. Ele, obviamente, esse aqui agrada muito mais o público, principalmente atual, porque, né? Você não vai encontrar aqui uma gordofobia tão explícita, assim, porque realmente no outro é bem feio ali umas coisas. E esse aqui é mais atual, tem uma linguagem mais atual, ele conversa melhor com o público mais jovem, enquanto esse aqui é mais paidoso no momento, né? No mundo que a gente vive, esse aqui agradaria mais os idosos, as mulheres mais velhas, assim. E é isso, gente. Essas são as comparações que eu vi. O que você achou? Você já leu Mentiras Genuínas? Você sabia da existência desse livro? Eu fiquei assim com uma pulga atrás da orelha. Eu achei muito curioso, sabe? Eu achei muito interessante. E querendo ou não, principalmente depois de ter assistido a série da Daisy Jones The Six e depois de ter lido esse livro, meus pontos com a Taylor Jenkins Reid deu uma caída, porque antes eu achava ela, tipo, genial, super, sabe, inovadora, meu Deus, a barroca. Agora não, sabe? Tanto que eu achei a série da Daisy Jones muito melhor do que o livro. Tanto porque eu acho que a escolha de como fazer essa narrativa foi errada.
tipo, no livro da Daisy Jones, eu achei que, assim, poderia ser bem melhor se fosse texto corrido, como da Evelyn, que seria muito mais legal ver os personagens por outras óticas, assim, e aprofundar melhor na história, porque fica só um relato que pode ser mentiroso, as pessoas podem mentir tanto pelo quem tá entrevistando ali os personagens de Daisy Jones e The Six. Agora, depois de saber que tem um livro muito, muito similar a Evelyn Hugo, ainda com mais bagagem, porque realmente parece que a Nora realmente pesquisou muito sobre o meio de Hollywood e tal, enquanto a Taylor, ela escreveu um negócio ali mais superficial, na minha opinião. Mas é isso, gente, vocês têm que ler pra saber, só achei muito interessante. Então é isso, gente. Beijo pra vocês e até o vídeo que vem.